Agradeço muito a lembrança de mostrar um pouco das coisas que eu fiz na vida e dentro de um lugar onde eu me sinto muito feliz, que é a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Essa academia faz parte da minha vida, realmente. Bom, eu nasci em Lavras do Sul, na fazenda do Sobrado. Meu pai era médico e foi o primeiro filho da Medora, era o nome da minha mãe, por influência dos Macedo, é um nome árabe. Mas já é outra história. E o meu nome também é um pouco complicado, porque é Blau, graças ao Blau Nunes, que era o alter ego do nosso grande escritor pelotense, do Simões Lopes Neto. Então, dessa maneira, tendo nascido numa fazenda e lá na fronteira sul do estado, o normal é que eu passasse todo o tempo na fazenda. O primário foi feito na fazenda com professores, parte, quando não teve professor um ano, fui para a minha madrinha e tia, para a fazenda deles, onde tinha professor, e só com o desafio do ginásio é que fui para Bagé. Ainda fui aluno interno no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Bagé, um colégio de padres salesianos que chegaram do Uruguai. Meu pai foi dos primeiros alunos do colégio e foi interessante porque quando eu estava no colégio foi comemorado 50 anos e ele foi homenageado como tal. O que aconteceu depois do centenário do colégio comigo, de certa maneira, ainda fui, como eu estou dizendo, interno durante 1 ano e meio. Depois, as minhas irmãs moravam já em Bagé e eu passei a morar também. Terminou indo meu pai, em função da educação dos menores, dos meus irmãos, dos 3 últimos, mudou para Bagé. Então, de certa maneira, eu tive de ser um pouco diferente, ser interno, morar na casa das irmãs, etc., até me juntar novamente com pai e mãe, morando em Bagé. Aliás, é interessante, no Rio Grande do Sul tem 2 famílias Fabrício, uma italiana e a outra alemã. Eu sou da alemã. Meu pai não chegou a me ver cursando medicina, porque quando eu me decidi pela medicina, eu tive um diálogo com ele que me marcou profundamente. Eu disse para ele que gostaria de fazer medicina e ele me disse, com os olhos emocionados, eu tenho pena de ti. Durante toda a vida, eu lembrei disso aí, porque os desafios médicos são compensados com sucesso, mas nem sempre há sucesso. E o sofrimento é grande. O bom é o seguinte: terminado o curso científico, na época era ginásio científico, secundário, eu vim para Porto Alegre. Não fui feliz no primeiro vestibular que fiz, mas no segundo consegui entrar. Neste ano, meu pai faleceu. Então, ele não conseguiu me ver na faculdade. Eu não queria, a minha mãe viúva, e eu não queria depender dela.
embora a gente tivesse recursos. Então eu estava numa faculdade que era a única que existia quando eu entrei, que era a URGS, né? Mas queria ganhar alguma coisa. Então, durante muito tempo, eu me preparei para fazer concurso ainda como estudante. E no segundo, terceiro ano, eu entrei num concurso de laboratorista. Fui laboratorista do Estado, entrei para o Estado. Porque só era possível estudar medicina sendo funcionário público, para ter dispensas, etc. O curso era muito intensivo, né? Então, isso aí foi muito importante para mim. Mas eu fiz questão de ser um estudante pobre. E, por exemplo, as refeições eu fazia, enquanto não tinha o emprego, fazia no RU, no restaurante universitário. Durante alguma fase, por exemplo, digo, comi muita carne de baleia. E é verdade, porque houve uma época em que a carne estava muito cara e o governo resolveu fornecer carne de baleia, que era por um negócio internacional, sobrava carne de baleia. Então, eu realmente tive essa particularidade. Mas, além disso, morei numa pensão de frente à faculdade, quase. E depois, na esquina em que hoje existe, numa casa velha, na esquina em que hoje existe a Faculdade Católica. Eu queria ficar perto da faculdade e da Santa Casa, que foram os meus grandes centros formadores, né? A Santa Casa eu devo muito. O pai era médico e eu acho que tendência para medicina é uma coisa assim, eu gosto de colocar em termos de patologia. Vai para a medicina quem tem tendência para ser maníaco, depressivo. Eu não chego a tanto, mas aquela coisa do camarada que, por mais que faça, acha que não fez o suficiente e que busca, ao contrário do camarada que se acha tal e que se julga perseguido, para o lado do esquizofrênico, né? Eu acho que a tendência para a medicina é mais para o maníaco depressivo. Eu me coloco assim, nesse, não sendo patológico, mas, e eu acho que isso é que fez a decisão. Esse tipo de comportamento e o gostar de auxiliar o outro. Acho que a medicina deve ter surgido quando o primeiro homem das cavernas socorreu o companheiro que teria sido ferido, né? Meu pai lia muito, era um sujeito. Ele foi um líder regional, tudo foi o intendente, foi o primeiro presidente da Rural, tudo que havia em Lavras, de certa maneira, na época dele, ele participava. Então, ele quis homenagear, ele se formou em 17, bem na época que o Simões Lopes Neto tinha lançado os livros, e quando ele morreu, o Simões Lopes Neto morreu muito cedo. Então, foi uma homenagem dele ao Simões Lopes Neto. Só que é um nome estranho. Onde eu vou, eu tenho que explicar. O curso de medicina foi muito bom. Eu fiz um pouco de política estudantil dentro do Centro Acadêmico Sarmento Leite. E aprendi muito, tanto com os colegas,
como uma vivência de Santa Casa. A Santa Casa era o grande centro e vivi intensamente esse centro. Como eu pretendia ir para o interior, eu não me ative a querer ser um bom aluno só na parte do currículo da faculdade. Eu busquei formação na 10ª enfermaria. A 10ª enfermaria tem muito a ver com essa academia, porque Fernando Pombo Dornelles e Telmo Cruz foram os meus mestres na 10ª enfermaria. E eles já vinham de uma tradição do Dr. Alfeu Bica de Medeiros, também uma pessoa do interior que fez formação complementada na Europa e revolucionou a cirurgia no Rio Grande do Sul, através da ação nessa enfermaria, na enfermaria 10 da Santa Casa, é famosa. Eles é que inspiraram. Aliás, eu mexo às vezes com... Hoje está cheio de professor universitário, mas na época precisou alguém que empreendesse, foram buscar uns cirurgiões. Claro que estou mexendo com uma turma mais ligada às universidades, mas eles, de certa maneira, a 10ª enfermaria era uma grande formadora de cirurgiões. Como eu pretendia ir para o interior, quis ser um interno da 10ª enfermaria. Mas aí surgiu outro interno da 10ª enfermaria que me desencaminhou desse propósito, chamado Ivo Nesralla. Nesralla se formou um pouco antes de mim e estava iniciando a cirurgia cardíaca, graças à chegada do Dr. Cid Nogueira em Porto Alegre. Havia uma rivalidade na cardiologia. A cardiologia era a grande especialidade na época, em grande parte pela rivalidade que existia entre o professor Faraco e a turma da 29, o professor Maciel. Quem não conhece o Rubens Maciel? Pois é, os dois se uniram, não era fácil os dois se unirem para trazer um cirurgião para iniciar a cirurgia cardíaca em Porto Alegre. E trouxeram da Holanda o Dr. Cid Nogueira, que era um mineiro formado no Rio de Janeiro e que fez a formação em Cleveland. Do início, participou de todo o início da cirurgia cardíaca no mundo. O Dr. Cid veio para Porto Alegre e iniciou a cirurgia cardíaca. Mas graças a ele é que eu fui para a cirurgia cardíaca. Aí, iniciando a cirurgia cardíaca, eu fiquei ligado, de certa maneira, à faculdade de início. Fui na primeira turma de residentes e iniciei com o Nesralla, depois no Instituto de Cardiologia, iniciei com o Nesralla e com o Barbosa, no Hospital Cristo Redentor, onde o Cid Nogueira fez muita cirurgia. De repente não havia só na faculdade o lugar para ele fazer tudo o que poderia. Então ele passou a fazer cirurgias no Cristo Redentor, que foi onde eu tive o primeiro emprego, por exemplo, como médico, que foi fazendo parte do primeiro serviço de UTI. Afora o Hospital Ernesto Ornelas e a Santa Casa, ligado da faculdade, foi o primeiro hospital com residentes. Eu fui deles e terminei sendo funcionário do hospital, no tempo ainda do Jair Almeida.
Depois, a trajetória como cirurgião passa por Cleveland. Passei na Cleveland Clinic no tempo em que do Donald Leffler, que era um cirurgião famoso, mas sobretudo do cirurgião argentino, o Favaloro, que foi o iniciante de muitas das técnicas. As cirurgias de safena, usando a veia safena, foram desenvolvidas, sobretudo, a partir de Favaloro. Então, eu assisti o final do Favaloro na Cleveland Clinic. Participei do último ano dele lá, porque ele voltou para a Argentina, foi ministro na Argentina, tem a Fundação Favaloro hoje, ele desenvolveu a fundação, enfim, veio fazer vida na América do Sul. Mas eu ainda aproveitei alguma coisa dele lá. E aí, na volta, as coisas são conhecidas. Eu continuei, de alguma maneira, ligado à Santa Casa. Tivemos um serviço muito bom no Hospital Fêmea, onde existia a cardioclínica, e os meus amigos da cardioclínica, que eram o Manfroy e amigos, se transformaram cuidavam dos nossos pacientes nos pós-operatórios. Foi uma associação que não durou muito tempo, porque nesse meio tempo houve mudou de dono o hospital, passou a fazer parte dos hospitais ligados ao Jair Almeida, mas realmente fez muito por Porto Alegre. Os meus 3 hospitais, como ele dizia, se transformaram em 4 e Conceição passou a ter o Criança Conceição, enfim, um empreendedor. Bom, escrever é uma coisa que eu fiz desde o início da vida, de certa maneira. Escrevia nas calçadas com pedra, no sobrado. Então eu digo assim, iniciei escrevendo e pondo fora as coisas. Depois chegou a fase de guardar na gaveta, até chegar de publicar, né? E, na verdade, iniciei com a biografia do meu pai, que é que implica em tantas coisas. Biografia, às vezes, é só na pessoa, mas não, eu queria analisar a região, então, Lavras, as pessoas, os bichos das fazendas, enfim, tudo isso está nesse primeiro livro que eu fiz, que me levou muito tempo e que eu decidi mesmo por publicar quando estava em Cleveland, durante uma nevasca. Durante uma nevasca incrível, em que o pessoal, claro, se o carro apagar e ficar sem aquecimento, a tua vida corre risco. Realmente era uma coisa feia. E nesse meio tempo, eu pensava, dizia, poxa, e os meus escritos? Porque a sensação assim de que pode não sair daquela nevasca, é uma sensação muito ruim. Então eu dizia, olha, eu, um cara de Lavras, a única coisa que eu tenho certeza é que em Lavras não neva. Então, aí lembrei da parte essa que me faltava na vida, escrever, pôr no papel as coisas que de certa maneira eu queria fazer para o meu pai. Isso nasceu assim. Depois do segundo, terceiro, hoje são 9 livros, e alguns deles com crônicas. Passei a fazer crônicas para o sul rural.
porque quando me perguntam assim, no sul rural, existe assim, eu me credencio como um médico e escritor. Eu digo, mas e não é pelo lado da agropecuária? Eu digo, bom, mas eu já nasci nela. E realmente, o meu pai passou a parte final da vida dele só na fazenda. O meu irmão, enquanto eu estudava, o segundo, o Jacques, administrava para minha mãe o conjunto de campo que a gente tinha. Então eu tive a graça de passar por tudo isso. Minha primeira coisa foi ser agroprodutor. E quando da divisão, que foi protelada por algum tempo, mas com a morte da minha mãe, enfim, eu passei a ocupar um antigo posto da Estância do Sobrado. E aqui dei o nome de Salamanca, também por inspiração do Simões Lopes Neto. E na Salamanca eu tenho procurado o que eu faço realmente hoje na vida. O que é que eu faço hoje na vida? Cuido da família e cuido do campo que herdei. Certo. Basicamente isso aí. E vida cultural, tenho duas coisas, duas fontes que me ligam muito a Porto Alegre ainda. É a academia, aqui, e o Instituto Histórico e Geográfico. Eu entrei para o Instituto logo no início do século e graças ao Carlos Reverbel. E tenho dedicado algum tempo também nos livros, muito existe do Instituto Histórico, embora eu nunca tenha me considerado um historiador. Eu me considero um memorialista, escritor de coisas nossas, do nosso dia a dia, das estâncias, enfim, gosto muito dessa parte. E lembro do meu pai que dizia que ele cuidava, ele disse num discurso na Associação Rural, eu cuido da maior riqueza que existe do Rio Grande, que era o rebanho. E eu dizia de Cleveland, e continuo dizendo, Cleveland foi bom para mim, mas sobretudo para os meus filhos, porque quando eu já fui casado com 2 filhos. Eu casei no fim do 5º ano. Então, e a sua esposa... com aquele negócio de ter ordenado, para não pesar para a mãe, ordenado era um pouco melhor, eu casei. O meu filho foi alfabetizado em inglês, o mais velho. Mas nós morávamos no mesmo edifício, eu no 9º e ela no 8º andar. E uma das coisas que me levou a casar, que eu mexo com ela, é que ela já estava com o pescoço ficando de tanto olhar para cima, porque eu morava no 9º e ela no 8º.